Ok, pessoal, vamos aqui para dar início a um estudo com aquarela, certo? Como eu estou dizendo, vai ser um estudo. Tem alguns materiais que eu já vim começando a pesquisar para poder começar a trabalhar com aquarela, mexer com aquarela. Já tinha mexido algumas vezes para ilustrações próprias, mas nunca tinha mexido como conteúdo para videoaula. Até porque tem um certo tempo que eu não mexo com aquarela, cerca de 3 anos aproximadamente. Eu já estava nesse intuito de voltar a estudar, e aí uma colega deu um incentivo aí, tá querendo estudar também, eu decidi fazer os estudos e ir passando para ela, e assim fazer as publicações também aqui no YouTube desse conteúdo aí gratuitamente. Bem, nessa primeira aula, nesse primeiro estudo, eu vou falar um pouquinho sobre os pincéis, certo? São vários modelos, vários tipos de pincéis de aquarela, certo? Só que no caso hoje a gente só vai trabalhar com essa sequência daqui, ó, 2 pincéis redondos e 2 quadrados, tá? Aqui tem mais outros pincéis redondos, tem esse pincel espalhado assim também, para alguns efeitos de árvore, coisa do tipo, e os demais aqui são redondos e chatos, certo? A gente tem 2 chatos aqui pequenos, um redondo grande e um redondo pequenininho para detalhe. Só que no caso a gente vai usar os tamanhos médios, certo? Para poder mexer em alguns tipos de pincelada primeiro. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cores, tá? E aí eu vou encerrar esse vídeo. Depois a gente vai vir com outro vídeo aí com mais 2 sequências. Não sei se vou conseguir fazer uma sequência de publicação de mais de um vídeo semanal, mas vou tentar pelo menos trabalhar os vídeos de forma que vocês possam exercitar, né, as coisas que a gente for trabalhando aqui para ir vendo a evolução de vocês. A aquarela ela é trabalhada com água, tá? A gente tem a aquarela em bisnaga, que é esse modelo daqui. Essa minha colega aqui me deu um incentivo, me presenteou com essa aquarela aqui. Eu já fiz uso dela uma vez, mas vou começar a fazer mais usos por agora. E a gente tem a aquarela assim também, ó, que é em pasta, certo? Essa daqui vem com a canetinha de água, que eu nem sei onde é que tá minha canetinha agora, mas depois que eu achar eu vou mostrar aqui usando ela também. Hoje a preferência vai ser por essa aquarela daqui, certo? A gente vai ter aqui, eu vou pegar um verde claro e um verde escuro, a gente vai ter umas tonalidades meio de folhas para poder trabalhar, vai ter uns outros tons aqui para usar também. Como o intuito aqui é mostrar os tipos de pinceladas a serem feitas, eu não vou trabalhar com muita tinta, tá? Trabalhar um pouquinho só da tinta verde e da tinta azul. Pode acontecer da tinta tá bem cremosa e líquida como a verdinha, mas às vezes acontece dela tá mais dura também. Pronto. Tem diversos tipos de godê, tá, gente? Que é para poder fazer a mistura das tintas. No caso, eu estou usando um godê pequeno, somente de 6 lugares, né? Que a gente vai usar pouca tinta nesse primeiro estudo. Botar aqui o verde. Pegar o pincel maior aqui para pegar um pouquinho de tinta. Se fosse fazer mais misturas de cores, eu usaria esse outro godê aqui, tá? Que ele é um pouquinho maior. Mas como é pouca coisa que vai ser feito, eu acho mais interessante usar um godê pequeno. Não precisa botar 1 litro de tinta na aquarela não, tá? No godê, no caso. Pouco de tinta só já é suficiente
para o que a gente precisa fazer. Peguei muita tinta aqui. Um tom de um verde azulado tá interessante para trabalhar já aqui com o que eu quero. Botar um pouquinho só mais de água. E vamos começar a trabalhar. A gente vai trabalhar primeiro com os pincéis redondos, certo? Uma sequência de pinceladas para poder entender como é que funciona essa questão aqui das pinceladas. Deixa eu separar uma área aqui. Quando a gente faz desenho artístico, é interessante que uma das primeiras aulas de desenho artístico é justamente texturas, para a gente ter uma noção de como são feitas os efeitos de sombra. E aqui não vai ser diferente. A princípio, a gente vai ter umas linhas com o pincel mais em pé, tá? Você usa o pincel mais assim, tá? Não é o pincel de lado nem inclinado, não. O pincel tem que estar mais em pé. Tem uma linha, ó, um pouquinho mais reta e firme. Vale pegar algumas aqui, ó, e dar uma segunda pincelada em cima. Não precisa jogar o pincel inteiro até o fim, tá? Só para você começar a pegar um pouquinho do domínio do pincel. A gente vai ter o segundo efeito. O segundo efeito já é com o pincel de lado. Tem que vir puxando a pincelada. Você põe o pincel de lado e puxa. Põe o pincel de lado e puxa. Sempre jogando um pouquinho para cima. Você vai tendo efeitos diferentes com esses tipos de pinceladas. Vamos esperar secar um pouquinho. Tem algumas coisas em aquarela que a gente tem que fazer a pincelada e esperar secar para fazer uma segunda sequência. Depois que secar, você pode vir dando o segundo efeito em cima. A depender de como tiver a pincelada, ela vai criar o efeito de mancha da aquarela. Ela vai diluir a tinta e vai manchar. A gente vai ter um segundo exemplo. Vai ser o pincel mais em pé assim, ó. Puxa para baixo um pouquinho. Você dá a pincelada e aperta e puxa um pouquinho, que é para ele poder deixar a tinta descer bastante. Ó, aqui tá mais aguado, ó, o efeito ficou melhor. Eu molhei o pincel bastante, ó. O efeito como ficou melhor. A quantidade de água ou a quantidade de tinta que você deixa no pincel, ela vai influenciar muito o efeito que você vai fazer. Certo? Aí é importante criar um certo domínio com isso daí. Alguns efeitos aqui, ó, muito utilizados para fazer árvores. Pincel redondo mesmo, também funciona. Você molha bastante o pincel e vai dando as pinceladas desse jeito. Quando ele começar a abrir a pincelada, você vai e molha de novo.
O pincel tem que estar bem carregado de tinta para esse efeito ficar bem manchado desse jeito. Se ele vai começando a secar, ele vai começando a espalhar. Aí não dá o mesmo efeito. Nota, essa primeira pincelada aqui, essa última, melhor dizendo, não dá para fazer direito com a canetinha de água, tá? Porque ela sempre fica muito carregada de tinta. O efeito aí não fica nessa pegada. A gente vai ter mais outros dois efeitos aqui, que é com o pincel bem de lado. Pincelada bem de lado, que é para a tinta poder espalhar e escorrer bastante. A gente vai ter também uma pincelada mudando a pressão do pincel. Você começa suave, pressiona, fica suave de novo. Outra pincelada aqui, girando o pincel. Mais água, mais tinta. Você vem puxando e girando o pincel. Isso vai dar efeito. Ó. Por incrível que pareça, isso serve para te trazer domínio na hora de você dar algumas pinceladas. Além de trazer uma noção de como você vai trabalhar a tinta, muita tinta e pouca tinta no pincel. Vem um último efeito com o pincel redondo. Esquema semelhante, só que desce mais. Ó. Vem mais em pé, girando e deitando. Mais em pé, girando, deitando. Você vai ter esse efeito mais largo aí na pincelada. O papel que eu estou usando é um papel de 300 gramas. Ou seja, é um pincel que ele é bem resistente para aquarela, tá? Pincel para aquarela, o ideal que seja esse tipo de pincel bem grosso. Sempre mantenha também uma toalhinha, um guardanapo, papel higiênico com você para quando terminar de usar o pincel você poder limpar, enxugar ou tirar o excesso de água. Que tem efeito que o pincel tem que estar bem molhado e tem outros que o pincel pode estar um pouquinho seco. Efeito com o pincel chato agora, tá? A gente vai ter o efeito de tipo uma parede de tijolo. Aqui eu só estou praticamente encostando e deitando o pincel. Um pouquinho em pé, deitou. Um pouquinho em pé, deitou. Deitou. Sempre com o pincel bem carregado de tinta. A gente vai ter efeitos com o pincel mais seco. A pincelada aqui no caso também é lenta. Porque a gente só faz meio que deitar o pincel. Se eu der uma pincelada rápida, o efeito fica outro, completamente diferente. Também vai a quantidade de pincel, de tinta que você usa. Que era para ser mais fininho no começo e pesado no final. Botando a quantidade de tinta aqui um pouquinho menor. Ó. Começa fininho e pressiona para poder inchar bastante a pincelada.
vai ter isso aqui também, ó. Sempre tentando começar mais fininho, terminar um pouquinho mais grosso. No nanquim o efeito é absurdamente diferente. Mas isso é pela questão da água. A água faz a tinta escorrer muito. Então, quanto mais água, mais clara vai estar a tinta e mais fácil vai ser para ela escorrer. Tem essa diferença aí para se observar. Aqui é para começar fininho e terminar largo. Botei umas áreas também, acho que um pouquinho pequenas, para poder fazer esses efeitos de pincelada. Se quiser usar uma área maior, eu vou usar as duas partes aqui do pincel, do papel, com alguns efeitos. Ó, uma pincelada fina, grossa e fina. Se o pincel estiver muito molhado, o efeito não é o mesmo. As duas pinceladas iniciais aqui, o pincel estava com pouca tinta, o controle foi melhor. Deitou, puxou, deitou, puxou. Fazer o contrário, deitou, subiu. Quando tem bastante tinta, como o efeito já fica diferente. Muitas dessas pinceladas aqui é você deitar o pincel e puxar, para poder ir vendo com o efeito que você vai conseguir trazer. Deitou um pouquinho, girou, puxou. Dá para fazer efeitos de folhas com isso daqui. Começa fininho, joga pro lado. E aí, além de jogar pro lado, pressiona um pouquinho para a tinta poder espalhar. Puxar aqui de lado e deitar um pouquinho. Puxar meio de lado. Deitar um pouquinho. Ó. Tudo isso aí são efeitos que dá pra gente trabalhar com algumas coisas de folha e questões como essa. Por exemplo, a gente vai fazer um trabalho aqui de uma flor. Usando sempre as pinceladas bem soltas. Mais largo, fininho. Eu vou construir o caulezinho aqui da flor. Puxando fininho. Trabalhar aqui uma segunda camada. Pegar só uma parte da folha. Mesma coisa aqui. Girando o pincel. Puxar um efeito mais fininho.
Pronto, até aqui já tá legal. A tinta verde misturou mais aqui. Vamos lá. A gente vai pegar um tom de vermelho e de marrom para aplicar aqui também. No caso, o vermelho e o marrom, vou botar aqui já dentro do próprio godê, uma quantidade pequena. Pincel redondinho, limpo. Puxar um pouquinho de água, vou trabalhar primeiro com o vermelho. Para poder fazer ali a flor aqui na ponta. Eu só deixei o espaço aqui pequeno, era para ter começado um pouquinho mais embaixo. Mas vamos lá, vai dar tudo certo no final. Vou puxar agora as pontas aqui, ó. Você viu que eu deitei o pincel para que ele pudesse puxar aí bastante água e deixar a mancha. Ó, deita, eu puxo um pouquinho, deixando a ponta aqui mais fininha. Dá mais um toquezinho aqui, ó, para a tinta descer ali e ficar mais forte embaixo. E aqui a pincelada, ó, fininha, fininha, um pouquinho mais grossa no final. Vamos jogar uma última pincelada aqui no meio, que já não veio com tanta água quanto eu gostaria. Pronto, tem essa pegada aí. E agora eu vou pegar a própria tinta marrom aqui. Só que essa tinta marrom eu vou usar pouquinha água nela. No caso, eu estou dando a preferência a pegar a própria água da cor vermelha e trabalhar aqui. Para poder fazer tipo o caule da planta. Tem que dar um toquezinho bem suave aqui. Minha mão manchou com verde em algum lugar. Pequenos acidentes que acontecem. Minha mão manchou aqui com verde. Vamos lá. Eu vou pegar e puxar aqui, ó. Se você quiser usar um pincel mais fino, dá para usar também sem problema, tá? Pronto. Vou botar aqui embaixo um tom um pouquinho só mais escuro. Misturei um pouquinho do marrom com azul. Vai ter essa pegada assim para poder começar a trabalhar. Vamos fazer mais um pouquinho de mistura aqui. Deixa eu pegar o próprio tom de marrom com azul que eu formei ali, ó. Deixar um pouquinho mais aguado. Tô misturando aqui, ó, um pouquinho do azul com uma aguada bem marrom. Esse tom meio acinzentado assim de terra, um tom bem claro.
Dar umas manchas aqui primeiro. Vamos ver que tá saindo aqui, tá. Subir um pouquinho aqui. Inicialmente, esses efeitos de manchas assim, para nos dar a condição de pensar em alguma forma, alguma coisa para poder fazer. Por exemplo, ó, comecei a pensar aqui uma forma meio que de um peixe para poder trabalhar. A quantidade de água acho que ainda foi pouca, hein? Vai ter barbatana. Vou botar um pouquinho mais de água aqui, mais de azul. Puxar mais do marrom, gente. Pincel aqui tem como escorrer mais a tinta. Está escorrendo muito pouco. Fica um pouquinho melhor a mancha. Deitou. Pronto, aí me dá uma mancha um pouquinho melhor. Ainda em cima disso, essas partes de fazer as pinceladas mais fininhas, pior que tem. Depender do tamanho do pincel que você estiver utilizando, vai ser sempre um pouquinho mais difícil conseguir fazer alguns efeitos como esse. Uma vez que você fez a marcação, agora eu vou ter que usar o pincel pequeno. Alguns pequenos retoques aqui. A ideia desse primeiro estudo é justamente poder brincar um pouquinho com coisas simples dentro da aquarela. Ver como é que se comporta as pinceladas, ver como é que se comporta quando você tem muita tinta e muita água no pincel. Ver como é que se comporta quando você tem pouca tinta e pouca água. O intuito é testar um pouco e ver o resultado que essas pinceladas vão trazendo para você. Os tipos de pincéis, o efeito que você consegue fazer com ele. Coisas desse tipo. Vou falar sobre esticar o papel também, que eu ainda não falei. A gente está trabalhando com pincel solto aqui. Papel, melhor dizendo. O papel está solto, aí tem questão de esticar o papel. O que é esticar o papel? É você saber prender o papel para na hora de dar algumas pinceladas com mais água, o papel ele não enrugar. Se você não souber prender o papel, na hora de você dar algumas pinceladas, ele vai enrugar. E aí não vai dar um efeito bom no acabamento do desenho. Ou no acabamento da pintura. Meu peixe ficou parecendo um girino gigante aqui. Mas tá valendo. Tá valendo.
Vamos ver aqui. Dar um toquezinho de amarelo aqui. Tentar fazer outra pintura. Dar um toquezinho de amarelo. E qual vai ser os exercícios que vão poder ser feitos a partir disso daí? Pode-se trabalhar pequenas pinturas de paisagens, pequenas árvores, grama, mato, arbusto, coisas desse tipo, que eu acho que são relativamente interessantes de se mexer. Usar o pincel grande aqui para o próximo. Eu acho que são coisas relativamente interessantes de se mexer. Misturando aqui para dar uma quantidade de tinta aqui maior. Tentar trabalhar um pinguim aqui. Lembrando que o corpo do pinguim parece um jarrinho, né? Então a gente tem uma pegada meio dessa assim para poder trabalhar. Caiu até eita, que misturou o vermelho e o azul aqui. Tava com azul no pincel e eu não percebi. Aí um efeito aqui que a gente ainda não trabalhou, que é a água sobre a própria tinta. Deixar a região bem aguada. Para dar um toquezinho assim, a tinta espalhar. Mesma coisa fazer ali com o amarelo. Um toquezinho do amarelo. No caso, o amarelo está um pouquinho mais vivo e mais puro, para a tinta poder espalhar, ela mesmo escorrer no caso, e espalhar. Vou pegar, fazer logo os pés do pinguim aqui. Assim, um desafio aqui um pouquinho interessante, porque a tinta vai correr para cá. Só que aqui acho melhor usar um pincel menor. Esse pincel para esse efeito nesse pinguim aqui está muito grande. Ó, trabalhando o efeito do pincel do pinguim, do pé do pinguim. Bota a pincelada e deita o pincel. Bota a pincelada e deita o pincel. A gente ainda vai jogar um preto aqui em cima. Deixar o efeito correto. Puxar um pouquinho, mesmo esqueminha. Bota a pincelada e deita o pincel. Bota a pincelada. Só que aí aqui, maravilhosamente, a câmera não tá pegando o lugar. O papel aqui é maior, trabalhando papel A3, eu sempre uso papel A4. Então é essa pequena zebra aqui. Bota o pincel em pé e deita o pincel, ó. Igual as pinceladas que a gente estava fazendo aqui no início do vídeo. Um pouquinho do marrom. Bota a pincelada e deita o pincel. Bota a pincelada e deita o pincel. Puxar aqui, tentar mexer aqui no outro pé do pinguim. Ficar um pouquinho só maior. Então agora mexer aqui um pouquinho do preto. Antes de mexer o preto. Agora trabalhar aqui
pincelada dessa região. Vai ter alguns efeitos em aquarela que a gente vai ter que esperar a tinta secar, para depois que a tinta secar, a gente poder passar a segunda camada ou a segunda cor. Inicialmente eu acreditava que era tudo sempre no pincel úmido. Só que não é exatamente assim. Tem muita coisa que a gente faz o efeito depois do papel molhado, depois do papel seco, perdão. Umedecer mais a região aqui. E aí a gente vai trabalhar a região preta. No caso, eu estou usando a própria tinta que já estava no pincel, porque aqui a definição vai ter que ficar um pouquinho maior. Então aqui eu não vou poder trabalhar com a tinta preta tão aguada. A gente vai ter, o pessoal às vezes chama de pintura seca. É a parte seca aqui, ó, do desenho, da pintura. O controle fica bem mais fácil de ser feito. Agora trabalhar a parte lá de cima. Pode dar a pincelada um pouquinho mais rápida também, para dar um efeito meio texturizado. Até aqui em cima, lá de fora, pincelada rápida, fechou. Então, o intuito desse exercício é começar a ter esses pequenos domínios do pincel para poder trabalhar algumas formas que sejam simples. A partir dessas formas simples, ter como começar a entender a questão das pinceladas. Embaixo dá para poder ser um pouquinho mais aqui a mancha ainda. A gente vai ter essa pegada aí para poder fazer. Entender um pouquinho como é que funciona os pincéis. Essa daqui é a parte 1, tá? A gente vai botar um segundo vídeo com a parte 2.